Bom, então, como eu disse, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o intestino, introdução ao funcionamento e a nutrição intestinal. Então, hoje a aula não é focada nas patologias, e sim no funcionamento intestinal de uma forma geral, né? A gente vai ter então aí como situação problema o Eduardo, que é nutricionista clínico do ambulatório do Hospital Geral de Gastroenterologia e especialista em doenças crônicas não transmissíveis, e também ele é docente da Universidade Pitágoras. Eduardo começa a atender a senhora Ana Maria, que tem 51 anos de idade, tem sobrepeso, com concentrações elevadas de colesterol total. Então, o LDL dele é alto e o HDL é baixo. Dela, né, da senhora Ana Maria, que foi encaminhada aos seus cuidados profissionais para avaliação nutricional e para obter, então, informações a respeito do consumo de fibras alimentares. A paciente tem muitas dúvidas, então ela faz várias perguntas para o nutricionista Eduardo, né? Doutor Eduardo, eu posso consumir fibras durante todo o dia em grandes quantidades, já que ela é benéfica? Existem tipos diferentes de fibras ou fibra é uma coisa só? Em alguns rótulos de alimentos consta fibra total. Por que essa classificação? Qualquer alimento com fibra fará com que eu emagreça e reduza meu colesterol? Então, como que o Eduardo vai poder responder as questões da senhora Ana Maria? Tudo isso que a gente vai verificar então nessa aula. Bom, para iniciar, então, a gente relembra, né, que o intestino, ele faz parte lá da porção final do trato digestório. Ele é dividido em intestino delgado, que por sua vez é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. Intestino grosso, que é dividido em seco, que é aquela partezinha inicial ali do intestino grosso, um pouquinho acima do apêndice, dá para ver ali nessa imagem. Aí, esta parte que sobe, nessa parte ascendente, a gente chama então de cólon ascendente. A parte que é transversal, né, que liga os dois cólons, que liga o cólon ascendente e o cólon descendente, a gente chama de cólon transverso, esse que é transversal. E o que desce ali do lado direito da imagem, a gente chama então de cólon descendente. E a partezinha final desse intestino grosso, que forma mais ou menos um S, é chamado então de sigmoide. Então, essas são as partes do intestino grosso. E além do intestino delgado e do grosso, então também fazem parte o reto e o canal anal, né? Tudo isso faz parte do intestino, quando a gente fala intestino de uma forma geral. Aí depois a gente vai, então, segmentando, né? Intestino delgado, grosso, reto, enfim. Mas tudo isso a gente generaliza, então chama de intestino. Então, como vocês sabem, é um órgão que, se a gente colocasse no microscópio, né, teria muitos metros de comprimento. É um órgão bem com bastante vilosidades, microvilosidades, que são aqueles dedinhos que eu já desenhei no quadro para vocês numa das primeiras aulas, né? Então, se a gente esticasse tudo isso, colocasse, daria lá equivalente a uma quadra de futebol, né? É bem grande mesmo, a área absortiva, né, desse intestino. Então, a gente tem aí bastante uma superfície, né, de aderência e de absorção bem grande aí nesse intestino. Pensando morfologicamente, ele é um tecido organizado em 4 camadas. A primeira camada seria a camada serosa, né, também chamada de adventícia, dependendo do trecho, então de onde ela está localizada. Abaixo dela, a camada muscular, então formada de músculo liso, né? Abaixo da muscular, a submucosa, e então a mucosa, que é a parte que entra em contato ali com o quimo, depois com as fezes, enfim, mas é a parte que fica mais
exposta ali diretamente com o que está passando ali, né, por dentro desse intestino. Bom, funções dessas partes do intestino. Então, o intestino delgado é a parte do intestino onde se conclui boa parte da digestão dos alimentos e também faz a absorção seletiva de produtos finais da digestão para que esses vão então para vasos sanguíneos e tecido e vasos linfáticos, né? Então, intestino delgado, função, conclusão da digestão, então já passou pela boca, né, onde fez a parte da digestão mecânica, já passou pelo esôfago, estômago, onde teve aí uma boa parte da digestão química, e chega no intestino delgado, então, ocorre a conclusão da digestão e já a absorção, então, de alguns nutrientes, alguns produtos finais dessa digestão, para que isso vá para os vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E no intestino grosso, então, ocorre a absorção de água e eletrólitos, né? Então, o que são eletrólitos? Basicamente, sódio, potássio, né? Vitaminas, minerais, enfim. Formação do bolo fecal, então é onde começa a produção ali das fezes, produção de muco para lubrificar essa mucosa, lembra lá da camada mucosa, que é a que entra em contato então com esse bolo fecal. Então isso precisa estar lubrificado, né, para auxiliar em todo o final ali do processo digestivo. Digestivo que eu me refiro seria então já na parte da excreção, né, daquilo que não foi absorvido e tudo mais. Eliminação do conteúdo fecal e abrigo da microbiota intestinal. Então, a microbiota, as bactérias, os lactobacilos, em boa parte, habitam ali, então, o intestino grosso. Bom, o intestino também é importante ressaltar que ele é controlado por hormônios. Então, são vários hormônios aí envolvidos em todo o processo, né, em sinalizações, e fazer parte mesmo do processo digestivo. A gente tem aqui a colecistocinina, a gente também pode chamar ela de colecistoquinina, que é um hormônio secretado, sobretudo no jejum, então lá na segunda parte, na segunda porção do intestino delgado, em resposta ao teor lipídico do intestino. Então, em resposta às gorduras ali que chegam no intestino, ela faz com que aumente a contração da vesícula biliar, liberando a bile para o intestino delgado, promovendo a emulsificação de gorduras, né? Então, lembram lá que a gente viu a vesícula biliar na semana passada, e a vesícula biliar armazena bile, que ajuda então na digestão das gorduras, né? Então a colecistocinina faz essa ponte, essa ligação para que a vesícula contraia, né? E libere a bile lá, então, para ajudar na digestão ali das gorduras. E também tem como função inibir a motilidade gástrica de forma moderada, né? Então, opa, o bolo fecal tá chegando no intestino, então tá na hora do estômago dar uma parada, né? Já passou lá o alimento lá pelo estômago, né? Já sofreu a parte da sua digestão, então não é mais necessário que o estômago continue trabalhando. Então, basicamente, essa sinalização aí que o hormônio é capaz de fazer. A gente tem também a secretina, que auxilia na secreção da mucosa do duodeno em resposta ao suco gástrico ácido liberado pelo estômago através do piloro. E também inibe discretamente a motilidade da maior parte do trato gastrointestinal. Temos o peptidino inibidor gástrico, que é secretado na mucosa superior do intestino, também em resposta aos lipídios, e um pouco, né, pequeno grau, em resposta aos carboidratos, mas muito mais aos lipídios. E promove também uma discreta redução da atividade motora gástrica ou redução do esvaziamento gástrico, né? Então, é quase que uma sinalização ali que está na hora de parar
o estômago, porque agora quem tem que trabalhar o intestino, basicamente isso. Temos também a gastrina, secretada no estômago e no intestino delgado, que estimula a motilidade e a liberação de ácido gástrico. Então, aqui a gastrina vai trabalhar lá no estômago, estimulando a liberação do ácido gástrico, né? E no intestino delgado, ela também ajuda ali na estimulação da motilidade. Temos a motilina, que também é sintetizada no intestino delgado e que estimula a motilidade gástrica e a motilidade intestinal. Temos lá o peptídeo insulinotrópico, que também é produzido no intestino delgado. Então, olha quantos hormônios também são produzidos ali no intestino delgado. Que estimula a secreção da insulina, inibe as secreções gástricas e também a motilidade. Então, aqui, né, como o próprio nome já diz, insulinotrópico, ele faz com que seja secretada insulina, ou seja, ele age, então, na digestão ali dos carboidratos, né? Peptídeo YY é sintetizado também no intestino delgado, inibe a motilidade e secreções gástrica e pancreática. Peptídeos similares ao glucagon, sintetizado no intestino delgado e no intestino grosso, também inibe a motilidade do trato gastrointestinal. Substância P produzida nos neurônios do intestino delgado, inibindo as secreções gástricas e estimula, então, a motilidade intestinal. Então, notem que todos esses hormônios vão ter ali como função, basicamente, inibir motilidade ou do intestino ou de estômago, mas notem que são muitos hormônios aí, né, envolvidos no processo. A gente aqui já está no nono, temos o 10º hormônio aqui, que é a somatostatina, sintetizada pelo pâncreas e intestino delgado, e inibe as secreções gástricas e a motilidade, além de inibir também as secreções pancreáticas e da vesícula biliar. Então, ela faz com que se iniba as secreções do pâncreas e da vesícula, e também secreções gástricas lá. Né? Então, basicamente, todos esses hormônios aí estão envolvidos nesse processo aí, fazendo o controle do intestino. E, então, tudo trabalhando em cadeia, em sequência, né? Para que todo o processo digestivo ocorra de maneira adequada. O intestino, como já foi falado, principalmente o intestino delgado, tem uma boa parte da absorção dos nutrientes. Intestino grosso também tem absorção de água e absorção de eletrólitos, né? Principais locais de absorção desses nutrientes, então, duodeno, jejum e ilha, então todas as partes ali do intestino delgado, e lá no intestino grosso, cerco e cólon transverso, principalmente. Como já foi falado, a maior parte ocorre, então, na porção proximal do intestino delgado, ou seja, no duodeno mesmo e início ali do jejum. A maioria dos carboidratos, lipídios e proteínas são absorvidos até 30 minutos após a chegada do quimo no intestino delgado. Então, é um processo que a gente pode falar que é relativamente rápido, né? E existem várias formas para que esses nutrientes sejam absorvidos ali, então, nos enterócitos, né? Por difusão facilitada, por transporte ativo, pinocitose, endocitose, ou seja, até mesmo via paracelular. Então, ou seja, existem várias formas de absorção, não uma única. Difusão facilitada, por exemplo, o nutriente vai de um lado que está menos concentrado, ou melhor, mais concentrado para um lado que está menos concentrado, então a difusão ali é facilitada. Transporte ativo, quando precisa de algum carreador ali para transportar o nutriente de um lado para o outro, né? Ou seja, lá do lumen intestinal para dentro dos enterócitos, enfim. Então, existem várias formas aí de absorção desses nutrientes.
Na via paracelular, o mecanismo de absorção é dependente da solubilidade do nutriente, da concentração ou do gradiente elétrico e do tamanho da molécula. Então, vai depender muito aí do tipo também aí do nutriente, enfim. Mas isso é só uma pincelada mesmo para a gente ver que a absorção pode ocorrer de várias formas, não é algo assim tão simples e igual para todos os nutrientes, né? Órgãos do trato gastrointestinal, então aqui a gente tem basicamente um resuminho nessa imagem de tudo que a gente já viu, todas as funções desses órgãos, né? Então, as glândulas salivares, a cavidade oral, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso. Então, notem que a gente já viu tudo isso, né? O tempo passa voando, o semestre está voando. E a gente já viu todos esses órgãos, estamos chegando à porção final ali, que é o intestino, né? Cada um tem sua função ali, né? Então, seja de quebra, de umidificação dos alimentos, transporte, né? Por exemplo, o esôfago ele faz o transporte entre a boca e o estômago. O estômago tem toda a liberação do suco gástrico para a digestão do alimento, faz uma parte, né, de absorção também de algumas vitamina B12, por exemplo. A vesícula biliar armazena a bile, que vai ajudar lá na digestão das gorduras. O pâncreas faz secreção de insulina, de glucagon, produz a bile também, né? E o intestino delgado que a gente está vendo agora aqui. Então, é basicamente o divisor de águas, né? Ou entra, né? Ou retorna para a circulação sanguínea aquilo que é importante, aquilo que é nutriente para o corpo, ou é excretado, né? O que não presta, o que não é interessante, né? Para o corpo é excretado. Então, basicamente, a função do intestino são essas, né? Bom, aqui a gente entra então no intestino grosso. No intestino grosso é formada uma grande parte dos ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, são produtos que vêm da fermentação das bactérias anaeróbicas sobre os elementos, como por exemplo algumas proteínas da dieta e principalmente os carboidratos. Que carboidratos que essas bactérias fermentam, né? Principalmente fibras, amido resistente, esse tipo de carboidrato aí, que são alimentos para essas bactérias formarem então esses ácidos graxos de cadeia curta, que são bem importantes porque eles têm várias funções no organismo, né? Então, quais são os ácidos graxos de cadeia curta? A gente falou, se eu não me engano, na aula retrasada dos BCAAs, né, que são os de cadeia média, de cadeia ramificada, que era a valina, leucina e isoleucina, né? Já os de cadeia curta são o acético, o butírico e o propiônico. E a função deles é participar da formação do acetil-CoA. O que é o acetil-CoA? É basicamente a moedinha de entrada do nutriente no ciclo de Krebs, né? Para fazer toda a digestão lá, então transformar em ATP e tudo mais. Então precisa, independente se é proteína, se é gordura, se é carboidrato, ele é transformado em acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, né? Então, esses ácidos graxos ajudam a formar esse acetil-CoA, então isso é muito importante para a produção energética, atuação na excreção e ou absorção de íons como o sódio e o bicarbonato, proliferação de células gastrointestinais, redução do pH do lúmen do cólon, fornecimento de substratos para algumas células do organismo humano e ser a principal fonte energética. Então, se ele faz parte do acetil-CoA lá, ele vai ajudar na questão energética dos colonócitos, lá que são as células ali do cólon, né? Então, basicamente, são bem importantes aí esses ácidos graxos de cadeia curta.
e que são formados, então, a partir dessas bactérias que colonizam lá. Bom, aqui a gente tem um esqueminha de absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal, né? Então, por exemplo, no estômago, o que é absorvido? A água, álcool etílico, que é o nosso álcool, né, comum aí, cobre, iodeto, fluoreto, molibdênio, enfim, a gente vai em cada parte dessas do trato gastrointestinal, então o esquema ele tá bem generalizado, né? A gente não vê assim bem certinho as partes ali do trato gastrointestinal, como nas imagens anteriores, mas a gente consegue saber basicamente em cada parte, né, desse trato gastrointestinal o que é absorvido, né? Então, o intestino grosso absorve lá água, vitamina K, biotina, sódio, cloreto, potássio, ácidos graxos de cadeia curta, lá no duodeno, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, enfim. Então, em cada parte dessas é responsável pela absorção de alguns nutrientes, né? Não é tudo junto ou tudo numa parte única ali. Então, são divididas aí, basicamente, digamos que o trato gastrointestinal se divide e cada partezinha dele faz absorção de alguns nutrientes diferentes, né? Bom, e sobre a microbiota intestinal, né? Hoje está bem. Moda não é a palavra certa, mas hoje, graças à ciência, a gente tem cada vez mais ouvido falar da microbiota intestinal, que é algo que a gente antigamente, inclusive, falava tão pouco que a gente chamava de flora, né? Flora intestinal. E com o tempo esse conceito foi caindo aí foi caindo em desuso, porque flora remete à flora, né? A planta, enfim, e se descobriu, né? Foi com o avanço da ciência aí, que na verdade não tem nada de flora, porque são bactérias que habitam, que colonizam o intestino, né? Então, mudou, ao longo do tempo, mudou o conceito para microbiota, o microbioma, porque, na verdade, o que a gente tem no intestino é uma população de micro-organismos, né? Seja vírus, bactérias, fungos, e claro que a gente não está se referindo também só ao intestino, porque a microbiota ela habita o corpo de uma forma geral, ela pode estar na pele, no nariz, na boca, então não somente no intestino. O intestino concentra uma boa parte e por conta de toda essa função de absorção e tudo mais, ele vai ter digamos assim, um destaque especial, é onde a gente costuma observar muito os nossos pacientes, né? Se o intestino está legal, se essa microbiota intestinal está funcionando legal. Mas, na verdade, a gente tem bactérias e vírus e tudo mais convivendo com a gente, basicamente, no nosso corpo inteiro, né? Mas, enfim, essa microbiota, ela contribui com a manutenção e preservação da saúde humana e também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças, dependendo do tipo de bactérias, do tipo de vírus, de toda a questão de equilíbrio entre as bactérias benéficas, as bactérias ruins, né, que a gente tem no corpo. Então a gente precisa, né, todo mundo tem também as bactérias ruins aí, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre as duas, entre os dois tipos, os bons e os maus, digamos assim, para que a gente tenha uma microbiota saudável, né? Quando a gente tem um desequilíbrio, principalmente as ruins, sobrevivendo em maior quantidade, então é onde a gente começa a ter os problemas. A microbiota ela é desenvolvida principalmente lá no período intrauterino e no parto, então normalmente a gente pergunta na nutrição funcional se fala muito disso, né? De perguntar se o paciente nasceu de parto normal, se nasceu de cesárea, porque tudo isso pode interferir ali na questão da microbiota intestinal dessa pessoa que ela vai constituindo aí ao longo da vida. Enfim, então são várias.
tudo que a mãe passou também durante a gestação, enfim. Então, tudo isso contribui lá para a formação dessa microbiota. Microbiota é constituída nos primeiros 5 anos de vida da criança e mantida, então, até a idade adulta. Importante ressaltar que a microbiota intestinal está diretamente relacionada com o sistema imunológico, porque ela também forma uma barreira, né, ali no intestino, uma barreira física ali, uma barreira que vai impedir a entrada de corpos estranhos ou não, né, dependendo da fragilidade dessa barreira, e também questão de absorção de nutrientes benéficos, enfim. Pode ter relação com infecções urinárias, então o desequilíbrio da microbiota pode estar relacionado aí com infecções urinárias de repetição, candidíase, enfim. Obesidade, também tem muitos estudos correlacionando a obesidade com a qualidade, né, com a constituição da microbiota intestinal, diabetes, risco cardiometabólico, doenças inflamatórias intestinais, algumas doenças neurológicas. Também se fala muito da microbiota para esteatose hepática, né? Acho que não lembro se a gente comentou isso nas aulas anteriores, mas também tem uma certa relação. Risco de desenvolvimento do câncer de colo, então quem tem uma microbiota intestinal saudável tem um menor risco, né, de desenvolvimento de câncer de colo. Enfim, então hoje tem muitos estudos mostrando a relação dessa microbiota. Até uma pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês um esqueminha que eu tenho no consultório, que ele é bem claro assim em relação aos tipos de lactobacilos e a função de cada um deles. Ali, eu até gosto de mostrar aquele esquema para os meus pacientes, para eles verem tanto que essa microbiota, tanto que esses lactobacilos, as bifidobactérias, estão relacionados com problemas que eles nem imaginam, né? A gente correlaciona muito com o intestino somente, com o funcionamento intestinal, mas que, na verdade, devido a esse papel do intestino absortivo, esse papel de excreção, de metabólitos, enfim, tudo isso faz com que a microbiota intestinal tenha uma relação aí com várias situações aí que a gente pode ter, inclusive depressão, ansiedade, rinite, sinusite, enfim, várias situações aí tem a ver com a microbiota, né? Então é bem importante a gente estar sempre atento aos sinais e sintomas do paciente para poder fazer a prescrição adequada ali dos probióticos. Existem vários fatores que interferem na microbiota intestinal, então aqui é muito importante a gente ficar atento. O uso de antibióticos, os antibióticos, de forma geral, eles não são seletivos, então, se eles, o próprio nome já diz antibiótico, né? Bio, vida, ele é antivida. Então, tudo que é aquilo que é considerado vida, que são as bactérias, independente se é boa ou não, o antibiótico é capaz de combater. Se a bactéria benéfica ela é um pouco mais frágil, então a tendência de uma pessoa em uso de antibiótico ter essas bactérias mortas aí por esses antibióticos é bem grande. Então, a gente costuma prescrever logo em seguida, né? Terminou de usar o antibiótico, já prescreve um probiótico, ou ainda até mesmo durante o uso já dá para começar a prescrever, para começar a repor essa microbiota intestinal e não deixar somente o antibiótico fazer o papel dele lá de destruir, né? Então é importante fazer a reposição, a amamentação, porque a mãe vai passar ali, né? Muitos nutrientes ali para o seu filho, então tem toda essa questão, né, diferente, o leite materno, do leite de fórmula, tem todos, né, o leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa, inclusive para a manutenção dessa microbiota. O genótipo, né, então também tem uma questão aí genética envolvida. A dieta, com certeza, faz toda a diferença, né? Então, o alimento, a gente já vai ver um pouquinho sobre probiótico, pré-biótico e simbiótico.
Mas basicamente probióticos se alimentam de fibras e dietas pobres em fibras não conseguem muitas vezes dar substrato, dar alimento suficiente para essa microbiota sobreviver, enquanto que uma dieta rica em carboidratos refinados, gorduras saturadas, é alimento para bactérias ruins, né? Então é bem importante a gente ter um cuidado com a alimentação e o tipo de parto, como já foi falado, também interfere ali na microbiota intestinal da criança e posteriormente ali do adulto. Bom, aí a gente conversa um pouco sobre a questão das fibras. As fibras, elas são divididas quanto à solubilidade, então a gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis e vão variando de acordo com o tipo ingerido, né? Fibras solúveis, a função delas, reduzir a absorção de carboidrato e de lipídios da dieta. Então, elas vão atuar lá no intestino, fazendo a redução desse carboidrato e desse lipídio. Fontes alimentares de fibras solúveis, vegetais de uma forma geral, farinha de trigo integral, grãos integrais, frutas ricas em pectina. Então, quais frutas têm pectina, professora? Laranja, por exemplo, quando a gente deixa aquela partezinha branca, né? Quando a gente descasca ela e deixa aquela outra pelezinha branca, ali tem pectina. Maracujá também, quando tem aquela pelezinha branca, né, em volta. Eu gosto, quando vou fazer um suco, por exemplo, eu gosto de bater junto, não remover aquela partezinha, enfim. Então, ali a gente pode ter um pouquinho de pectina. Fibras insolúveis auxiliam na redução de riscos de doenças do trato gastrointestinal, aumenta a saciedade, promove a redução da ingestão calórica, consequentemente, devido a esse aumento da saciedade, né? Fontes de fibras insolúveis, aveia, leguminosas, frutas cítricas, cenoura, sementes, cevada. Então, aqui sementes, né? Enfim, essas sementes que a gente consome, linhaça, enfim, outras sementes aí podem ser fontes aí de fibras insolúveis. Aqui, respondendo a uma das perguntas lá da situação problema, existem tipos de fibras, né? Existem classificações aí de acordo com a Anvisa, né? Então, fibra dietética é considerado carboidrato e a lignina não digeríveis, que estão intrínsecos e em forma intacta nas plantas, engloba outros macronutrientes associados, normalmente presentes nos alimentos. Isso é fibra dietética, ou seja, basicamente de uma forma geral ali, né, os carboidratos e a lignina não digeríveis que estão lá nos alimentos de forma intacta e junto com outros macronutrientes, né, junto com outros tipos de carboidrato, lipídios, proteínas, enfim, é o que está junto com o alimento lá de forma intacta. Fibra funcional é o isolamento desse carboidrato não digerível, né? Carboidrato não digerível é a partir das fibras que a gente fala, né? Quando a gente considera a fibra, ela faz parte do grupo dos carboidratos, só que ela é a parte não digerível dos carboidratos, é a parte que passa basicamente inteira, então normalmente a gente não conta ela, não contabiliza as fibras quando a gente faz uma contagem de carboidratos ali para uma dieta, por exemplo, né? Porque a gente desconta o teor de fibras porque ela passa basicamente sem digestão, então ela não vai elevar a glicemia, por isso que a gente não contabiliza, né? Então, fibra funcional consiste no isolamento dos carboidratos não digeríveis que tenham efeitos benéficos na fisiologia humana. E fibra total, então, é a soma dessas fibras dietéticas e fibras funcionais. Então, normalmente, isso a gente pode observar nos rótulos de produtos industrializados que tem muitas vezes essa separação, fibra dietética, fibra total, enfim, seria mais ou menos esses os conceitos. Aqui a gente tem um esqueminha, né, que separa os tipos de fibras, então as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Exemplos de fibras solúveis: algumas hemiceluloses, pectinas, gomas.
Então, goma xantana, goma guara, essas gomas que se utiliza muito em receitas mesmo principalmente receitas sem glúten, se utiliza essas gomas também para substituir, tentar substituir um pouco o glúten, enfim, mas elas são fibras solúveis. As beta-glucanas também são fibras lá da aveia. Como fibras insolúveis, a gente tem a lignina, celulose, algumas hemiceluloses. Então, notem que as hemiceluloses, algumas são solúveis, outras são insolúveis. E a gente tem a questão das características das fibras que afetam as funções fisiológicas e metabólicas. Então, a solubilidade, né, se é solúvel, se é insolúvel, vai afetar a questão fisiológica e metabólica, né? Então, vai depender, a solubilidade vai interferir na questão, por exemplo, de absorção de carboidrato, de lipídio, de saciedade, enfim. Capacidade de retenção de água, a viscosidade, tudo isso vai provocar respostas gastrointestinais distintas e que depende do tipo da fibra, então, né? Então, tomar cuidado aí com a questão de consumir fibras demais, sem beber água em quantidade suficiente, por exemplo. Isso pode fazer com que, ao invés do intestino começar a funcionar, de estimular o funcionamento intestinal, a gente deixa o paciente mais constipado ainda. Então, precisa ter um equilíbrio entre consumo de água e consumo de fibras, né, para evitar que a resposta seja um intestino mais lento, por exemplo, enfim. Então, é importante também variar o tipo da fibra e variar o tipo de fruta, por exemplo, que o paciente está consumindo, o tipo de vegetal, o tipo de semente, o tipo dos alimentos precisa ser bem variado para ofertar também os tipos diferentes de fibras que vão ter funções e características diferentes lá no organismo, né? Aqui a gente tem um esquema da resposta gastrointestinal às fibras solúveis e insolúveis, então é separado, né? Cada uma das fibras, o que mais ou menos ela faz. Aqui ficou bem pequena a letra, mas basicamente notem que as fibras solúveis lá no finalzinho vai gerar redução de lipídios séricos, vai aumentar a frequência de defecação, então vai estimular a motilidade do intestino. As insolúveis também ajudam nesse aumento da frequência de defecação. Redução da síntese de ácido biliar secundária, como a gente viu alguma coisa na semana passada. Enfim, então são várias funções aí que essas fibras exercem, por isso que é tão importante, por isso que a gente bate tanto na tecla de que o paciente tem que ingerir fibras, tem que ingerir frutas, tem que ingerir vegetais, tem que colocar aveia, tem que consumir linhaça, enfim, porque isso vai ser bastante importante para vai ter várias funções aí no organismo, né, nessa questão intestinal. E o intestino hoje a gente chama aí de segundo cérebro, justamente por essas várias funções e por toda essa questão de absorção e tudo mais, e todo a fato de ele ter um sistema nervoso próprio, né, ter um sistema nervoso entérico lá, enfim. Então, é muito importante que ele esteja funcionando bem, né, e o consumo de fibras, o equilíbrio da microbiota intestinal vai ser fundamental para esse funcionamento aí. Bom, então o consumo de fibras, frutas e demais vegetais tem sido relacionado com alterações positivas na modulação da microbiota intestinal, devido às frutas e vegetais serem fontes de fibras, né, principalmente. Estimula o crescimento de micro-organismos benéficos, além de aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, evitando-se, então, os quadros de disbiose, né? Disbiose nada mais é do que esse desequilíbrio, então, entre a microbiota intestinal, benéfica e não benéfica, e principalmente, então, aí um aumento desse número das bactérias patogênicas em relação às bactérias benéficas lá. Excesso de consumo de fibras é contraindicado, porque também, além desse aumento da constipação que pode haver,
também pode haver uma redução aí da biodisponibilidade, por exemplo, dos minerais. Então, não é interessante, né? Como tudo ali, como todos os alimentos, a questão é o equilíbrio mesmo, é o consumo ali, não nem baixo demais, nem alto demais. Porque tem muito paciente também que a gente tem que orientar, porque tem muita gente que é 8 ou 80, né? Que se a gente não cuidar, se a gente falar que é bom, que precisa comer, eles entendem que precisa consumir numa quantidade muito grande. Isso pode também acabar sendo trazendo prejuízos por outro lado, redução da absorção dos minerais, eles vão acabar tendo outros sintomas, pode acabar tendo essa constipação intestinal, enfim, e não ser interessante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, então, o consumo de 25 gramas de fibras ao dia, sendo 6 gramas de fibras solúveis, a fim de reduzir o consumo de doenças, ou melhor, reduzir o risco de doenças cardiovasculares e de câncer. Então, essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já pensando na questão das doenças cardiovasculares, justamente por essa redução da absorção de lipídios, né? E também na questão do câncer, porque as fibras têm toda essa questão dos ácidos graxos de cadeia curta, de melhorar a questão do cólon ali, né? Principalmente redução de risco de câncer de cólon, enfim. Então é muito importante aí o consumo desses nutrientes. Aqui a gente tem as IDRs, que é a ingestão dietética de referência para fibras. Então, nota que ela é um pouquinho diferente entre homens e mulheres, um pouquinho diferente entre as idades também. Então, para o gênero masculino ali de 19 a 50 anos, é indicado 38 gramas de fibras ao dia. De 51 anos ou mais, já é um pouquinho menos, 30 gramas ao dia. Porque com a idade, a tendência é a redução da motilidade intestinal, a redução do funcionamento do intestino. Então, também um pouquinho menos de fibras. A própria ingestão dietética do paciente acaba ficando um pouquinho mais reduzida nessa idade, né? Para o gênero feminino já são 25 gramas, então é uma quantidade bem menor, né? Na mesma faixa etária ali pro gênero, comparado ao gênero masculino. E 21 gramas para mulheres aí com 51 anos ou mais. Gestantes com 14 anos ou mais, 28 gramas ao dia. E nutrizes, então, aí também com 14 anos ou mais, 29 gramas ao dia. É mais ou menos a ingestão diária, a ingestão dietética de referência, então, para o consumo de fibras. Aí a gente fala um pouquinho então dos pré-bióticos, que são as fibras alimentares consumidas no intestino pelos probióticos, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento no intestino. Então, os probióticos, eles precisam de um alimento para poder sobreviver no intestino, e esses alimentos são os pré-bióticos, que são as fibras alimentares. Exemplo de prebióticos, inulina, acho que a gente até comentou em umas aulas anteriores também sobre Iacon, sobre alguns alimentos aí, fontes desses prebióticos, né? Chicória, alcachofra, alho, aspargos, os frutoligosacarídeos presentes na farinha de banana verde, centeio. Até um tempo atrás se usava muito a biomassa de banana verde também, né? Que também é fonte de fósforo, açúcar mascavo, mel, tomate, tudo isso são considerados fatores bifidogênicos, ou seja, que aumenta, né, que estimula o aumento intestinal das bifidobactérias e colabora com os mecanismos de ação dos probióticos. As bifidobactérias, qual que seria a função delas? Seria extinguir a atividade de bactérias consideradas putrefativas, bactérias consideradas patogênicas, consideradas ruins, como a Escherichia coli, Streptococcus faecalis, os proteus, enfim, alguns tipos de outras bactérias que são consideradas ruins. As bifidobactérias são capazes de extinguir a sua atividade, por isso que é importante alimentar essas bifidobactérias com esses fatores bifidogênicos, que são principalmente a inulina e o FOS,
que são fibras alimentares, aí consideradas prebióticos, alimento, então, para esses probióticos, que as bifidobactérias são consideradas, então, probióticos, né? Aqui a gente tem também um esqueminha dos probióticos como fatores bifidogênicos. Então, quando a gente ingere lá os prebióticos, inulina, os frutoligosacarídeos, eles não são digeridos, não são absorvidos no intestino delgado, mas lá no cólon eles vão ter efeito bifidogênico, vão estimular então as bifidobactérias endógenas e as da dieta, que, né, principalmente são provenientes lá da dieta. E vão então ter os efeitos probióticos ali, modulando a microbiota intestinal, alterando o metabolismo microbiano, estimulando a imunidade do hospedeiro, que seria nós, né? Seríamos nós, estimulando a nossa imunidade, então, aumentando os níveis dos anticorpos, aumentando a atividade dos macrófagos, estimula a absorção de determinados nutrientes, como por exemplo o cálcio, e outros possíveis efeitos probióticos aí que vêm se descobrindo ao longo do tempo. E os probióticos, então, basicamente, são provenientes da dieta, né? Fontes de probióticos, kefir, kombucha, iogurte natural, enfim, a gente tem alguns alimentos aí que são fontes de probióticos. Normalmente no consultório a gente costuma suplementar também quando a gente vê que só pela dieta não vai ser suficiente. Aqui, então, a gente entra com os probióticos. O prebiótico, então, seria o alimento para o probiótico, né? Seriam as fibras. O probiótico já é um micro-organismo vivo, né? Então, é a própria bactéria capaz de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Então, seriam aquelas bactérias benéficas. Para ser classificado como probiótico, tem que avaliar a viabilidade, a quantidade de células viáveis que necessita para atender às concentrações mínimas exigidas pela legislação. Além disso, precisa ser mantido vivo em determinadas condições digestivas para ser efetiva no trato gastrointestinal. Então, precisa, por exemplo, passar intacto pelo estômago, né? Passar pelo ácido clorídrico e atingir lá o intestino para ter o efeito que precisaria ter. E precisa estar vivo também dentro do produto, né? Então, por exemplo, no iogurte, por isso que o iogurte, o leite fermentado, são alimentos que normalmente quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, precisam ser os últimos que a gente vai pegar lá na prateleira, para não ficar esquentando, não ficar sofrendo oscilação de temperatura, por conta desses lactobacilos, dessas bifidobactérias que estão ali dentro. Então, partindo da hora da gente ir para o caixa, que a gente vai pegar isso lá na geladeira do supermercado, vai passar no caixa e vai direto para casa deixar isso na geladeira, né? Não vai fazer igual hoje, tá um calor aqui de Joinville, então nada de, vou passar no mercado, deixar minhas compras no carro, daí vou passar no centro, deixar meu carro fechado lá no estacionamento, no calor. Vou ficar umas 2, 3 horas fora de casa e vou para casa levar o negócio, que daí o benefício todo vai embora, né? Porque as bactériazinhas morrem todas já no caminho. Exemplo de gêneros Bifidobacter e Lactobacillus. Exemplo, o Lactobacillus acidófilos, que pode ser encontrados em iogurtes, leites fermentados, alguns tipos de suplementos alimentares. Então, o acidófilos é um dos gêneros mais utilizados em suplementação também, auxilia no emagrecimento, tem diversas funções ali. Então, como já falei, os probióticos podem ser comercializados além dos alimentos em suspensão oral, em comprimidos, a gente consegue suplementar, consegue fornecer de outras formas. Normalmente a gente bate na tecla, claro, como nutricionista, a gente sempre vai dar preferência pelo alimento, mas pode ser que dependendo do quadro, dependendo dos sintomas, a gente note que o paciente precisa de uma suplementação para que ele consiga um aporte maior, uma quantidade maior, uma dose de ataque de início.
antes de ele conseguir manter apenas pela alimentação. Por isso que a gente bate um pouco nessa tecla, muitas vezes, da suplementação. A Anvisa reconhece como probióticos esses probióticos aqui, tá? Então, o acidófilos, o casei shirota, isso tudo de lactobacilos, né? Lactobacillus casei, variedade raminosos, Lactobacillus casei, variedade defensis, Paracasei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium longo e Enterococcus faecium. Esses são os reconhecidos aí, adotados como probióticos pela Anvisa, tá? Existem outros que ainda não são considerados, né, oficialmente aí pela Anvisa. Então, esses aqui, por exemplo, se uma indústria quer lançar um suplemento de probiótico e colocar com o nome de probiótico, ela precisa cumprir, né, colocar essas espécies aqui dentro do seu produto. A mesma coisa se uma indústria quiser colocar, por exemplo, lá no leite fermentado, no rótulo que é fonte de probiótico. Então, precisa garantir para ser fonte de probiótico uma certa quantidade, lá determinada em legislação também, e que os tipos, né, de lactobacilos sejam estes, né, esses que são adotados aí pela Anvisa. Aqui a gente tem um pouquinho das aplicabilidades de cada um desses, não todos, né, que estão ali naquela lista, mas de alguns desses lactobacilos e bifidobactérias. Lactobacillus casei, por exemplo, podem ajudar na prevenção da diarreia associada aos antibióticos. Então, quando a gente faz uso de antibiótico e tem algum quadro de diarreia, o Lactobacillus casei pode auxiliar na redução desse quadro de diarreia, na prevenção desse quadro. Também prevenção de diarreia ali por essa outra bactéria aqui em adultos. Terapia adjuvante para erradicação da H. pylori, né, que é aquela bactéria do estômago que a gente também já trabalhou, já conversou sobre elas. Complementa o crescimento do Lactobacillus acidófilos, auxilia na digestão e redução da intolerância à lactose e da constipação. Lactobacillus acidófilos ajuda na prevenção da enterocolite necrosante em lactente prematuro, prevenção da diarreia também pela C. difficile em adultos, prevenção de diarreia associada a antibióticos em adultos, tratamento de diarreia aguda infecciosa em crianças, produz enzima lactase, aumenta a imunidade. Raminosos também ajuda no tratamento da diarreia aguda infecciosa em crianças, enfim, vários quadros de diarreias em crianças, para a gente não ficar lendo todas. Terapia adjuvante para erradicação da H. pylori e alivia alguns sintomas de síndrome do intestino irritável. Bifidobacterium lactis, prevenção da enterocolite necrosante em lactente prematuro, prevenção também da diarreia por C. difficile em adultos e prevenção e manutenção da remissão na apostila. Então, basicamente, cada uma delas vai ter uma função um pouquinho diferente. Elas podem se complementar, né? Por isso que normalmente a gente não usa só um tipo de lactobacillus, são vários que se complementam. E nesses alimentos também, né? Quando a gente fala de alimento que é fonte de probiótico, normalmente são várias colônias de vários tipos ali também de lactobacilos e bifidobactérias que estão presentes. E cada um com a sua função. E o simbiótico, a gente já tinha também conversado um pouquinho na semana passada, que é a associação, então, dos dois, né? Do probiótico com o pré-biótico. Normalmente é recomendado o simbiótico quando há necessidade de ofertar a fibra e o micro-organismo simultaneamente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa associação pode aumentar a produção de gases, então pode não ser tão, assim, para o indivíduo pode gerar um certo desconforto. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado.
Muito utilizado quando o indivíduo utiliza certos medicamentos, então, por exemplo, os antibióticos, é interessante usar o simbiótico, em condições pré-operatórias, a fim de evitar as infecções no pós-operatório. Então, ajuda, né, em toda a questão de microbiota para prevenir mesmo outras infecções. E é preciso que o nutricionista, então, seja cuidadoso na recomendação inicial do uso de probióticos ou simbióticos, evoluindo aos poucos a concentração dos micro-organismos até atingir o objetivo terapêutico. Então, como eu falei, pode ter, né, no começo, pode ter aí um certo desconforto, então tem que tomar cuidado, até porque senão o paciente pode acabar abandonando o tratamento, né, por conta dos desconfortos. Então, tem que ver o quanto é viável, o quanto é realmente necessário fazer uso do simbiótico ali. Então, muitas vezes, talvez fazer de forma separada, em refeições diferentes, talvez seja um pouquinho mais recomendável. Então, para resumir, alguém tem alguma dúvida? Não sei se todas têm microfone, chat, ou quiserem mandar no WhatsApp para mim. Se tiver alguma dúvida, tá tranquilo. Eu não tenho dúvida para. Bem tranquilinha essa aula, bem introdutória. Acho que ninguém falou nada. A Aline também falou que tá tranquilo. Fernanda, não sei como é que tá, se tá sem chat. Mas enfim. Bom, então só para resolver a situação problema, aquela paciente, Ana Maria, ela fez várias perguntas para o Eduardo, que é o nutricionista lá, né, do Hospital de Gastroenterologia. E para pergunta 1, então, na questão de se ela pode consumir uma alta quantidade de fibras a qualquer momento do dia, ele vai responder que, por mais que as fibras sejam muito importantes e benéficas, não pode ter um consumo exagerado, porque isso pode inibir a biodisponibilidade de alguns nutrientes, como, por exemplo, os minerais. Em relação aos tipos de fibra, se é tudo um tipo só, ou se tem tipos diferentes, ele vai responder que existem as fibras solúveis e as insolúveis. Então, as fibras, elas são diferentes quanto à solubilidade. A terceira pergunta era sobre os tipos de fibra, né? O que era fibra total, fibra dietética, enfim. Então ele vai responder que fibra total é a soma das fibras dietética e funcional. O que vai mudar entre elas é que a fibra dietética é basicamente composta por carboidrato e lignina não digeríveis, que estão intrínsecos e em forma intacta nas plantas, e a fibra funcional é o isolamento, então, de carboidratos não digeríveis, que tem efeitos benéficos na fisiologia humana. Para outra pergunta, ela perguntou se ela iria emagrecer, se eu não me engano, em relação ao colesterol também. Então, não é qualquer alimento com fibra que vai fazer com que ela emagreça e reduza as concentrações de colesterol. As fibras insolúveis podem auxiliar na saciedade, reduzindo o apetite e, com isso, diminuindo o consumo energético, né? Por isso, pode ser que ela perca peso. E para a questão do colesterol, as fibras solúveis são mais indicadas. Por quê? Porque elas auxiliam na redução da absorção das gorduras, então, por isso são mais indicadas para a questão do colesterol, tá? Então, essa foi a referência, foi o livro, né, de vocês que a gente utilizou. E a gente tem uma atividade pós-aula para resolver, tá? Vou fazer o seguinte, vou passar para vocês a atividade. A atividade, basicamente, é vocês. A gente vai dividir os alimentos
fontes de probióticos. Então, eu até fiz uma lista, eu não sei se eu fiz aqui, se eu coloquei, não coloquei no slide, mas eu tenho uma listinha de produtos fonte de probióticos. Cada um vai poder pegar um alimento desses. E cada um vai fazer, então, sua leitura, suas pesquisas a respeito desses probióticos, né? Então, de preferência, procurarem artigos científicos, procurem ali no Google acadêmico, na Cielo, enfim, artigos científicos, e vão ver ali então, os benefícios desses alimentos, como que eles são produzidos, né, para se tornarem fonte de probióticos, quais os probióticos, quais os tipos ali dos lactobacilos que estão ali naquele produto e outras curiosidades que vocês encontrarem, tá? Pode usar mais de um artigo, não precisa encontrar tudo em um artigo só. Também dessa vez não precisa me enviar o artigo por e-mail, só colocar a referenciazinha onde vocês vão escrever basicamente os benefícios, como é que é produzido e tal. Vocês podem colocar as referências que utilizaram no final. Enfim, os alimentos que eu tenho aqui separados, eu tinha separado 6 alimentos, um para cada um da turma, só que como não estão todos, enfim, não sei se a gente faz um sorteio. Eu tenho aqui o kefir, o iogurte natural, o kombucha, o miso, a coalhada e o chucrute. Vocês que estão presentes querem escolher algum desses alimentos? Kombucha? A Dayana? É. Tá ok, Dayana, kombucha, então. Tá. Mais alguém? Fernanda, Aline? Coalhada, a Aline vai ficar com a coalhada, então. Ai, Fernanda, desculpa, não tô te escutando. Tá saindo aqui, mas muito baixinho, eu não. Kefir, Kefir? Então tá. isso. Fechado. Então tá. Os demais da turma, então a gente, eu acho que vem falar comigo, talvez, pra gente dividir, então, tá? Então cada um faz a sua pesquisazinha rápida ali sobre os tipos de probióticos. E a gente pode encerrar, então, assim, vocês podem me enviar. Hoje é quarta. Vocês podem ficar à vontade para me enviar até. Eu vou dar o prazo até a próxima aula, tá? Até terça-feira, para vocês me enviarem. Como hoje não é o nosso dia normal de aula, então eu vou liberar vocês. E vocês podem me enviar, então, até terça-feira, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto aos trabalhos de terça-feira? Que ainda tem alguma dúvida, que queiram tirar antes do trabalho? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Qualquer coisa a gente manda uma mensagem para prof. Isso, e-mail. beleza. Uhum. Isso mesmo, qualquer coisa estou à disposição, só não deixem para a última hora, porque pode correr o risco de eu não ver, né? Então, tentem se antecipar se tiverem alguma coisa para a gente ter tempo também de dar um retorno para vocês, tá? Então, basicamente, isso estão liberadas. Atividades, vocês podem, como eu falei, já podem me enviar, se quiserem me enviar hoje, podem me enviar hoje, mas também fora da data não vai perder a pontuação, porque hoje também não é o dia próprio da aula, tá? E sobre o que é para fazer na atividade pós-aula, tá postado lá no AVA também,
um, um slide, daí lá fala que é para pesquisar os benefícios, como que é produzido, enfim, então vocês podem tirar as dúvidas lá sobre o que é para fazer mais ou menos, tá bom? Boa noite e até terça-feira, então.